Somos irmãos de nossos irmãos. Somos discípulos de nossos mestres. Mas o realmente importante é que somos filhos e prolongamentos de Deus. Esta mensagem foi extraída do livro O Evangelho Eterno, de Oswaldo Polidoro. Você pode baixar gratuitamente esse livro no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. Se quiser receber em papel, em mídia tradicional, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. O tema de hoje, autobiografia em 5 capítulos. Vamos lá? Exatamente, é um tema estranho, né? Mas vocês vão conhecer já já. Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao programa de Vinícius. Esse aqui, como a gente fala toda semana, todo domingo, é o nosso espaço para a gente refletir junto. Não é que a gente é melhor do que você ou a gente sabe tudo aqui, não. A gente aqui faz uns bate-bola aqui bem legal aqui com você. É o nosso espaço para a gente pensar do outro lado da vida, dos aspectos espirituais da vida, né? Quem acompanha a gente já sabe que a gente fala sobre verdades fundamentais, sabe que a gente fala que a nossa origem é por emanação divina, que a gente cumpre aqui nas encarnações um processo evolutivo de desabrochamento do Deus interno. A gente fala que a sagrada finalidade, qual é o objetivo de toda essa luta, encarna, reencarna, é desabrochar o Deus interno até a união completa com o princípio sagrado, tá bom? E esse é o espaço que a gente reserva todo domingo, né, Jorge Rufino? E o nosso ouvinte, nossos seguidores já perceberam que nós temos muitas informações a passar. E é pouco tempo aqui, né? Seria meia hora, 1 hora. Por isso, nós, para quem queira, nós disponibilizamos gratuitamente o livro Evangelho Eterno, que é a síntese de todos os conhecimentos doutrinários, espirituais da humanidade. Quem quiser ganhar o livro, mande um WhatsApp para 99608-4846. E temos também o nosso portal, www.conhecerparatransformar.com.br. Lá está disponível também toda a obra de Oswaldo Polidoro. E tem um detalhe interessante. Doutora Roseli, professora Lenira, fizeram palestras, estão lá colocados, baseados nos livros de Oswaldo Polidoro e dando uma síntese para a gente, para ficar mais fácil o nosso conhecimento. Estamos no Instagram, no TikTok, no Facebook, com a página Informes Divinos. Você pode baixar o Evangelho Eterno em português, em inglês, em espanhol. No Spotify, procure por Programa Divinista, você vai nos ver novamente e recomendar para os seus amigos, ok? Pois é. Hoje a gente está de novo aqui com a psicóloga Roseli Juste, mas na primeira vez que ela veio aqui, era o primeiro programa no YouTube, a gente estava nervoso, a gente não sabia como punha a mão, onde punha o pé, nada, né, Pedro? Não sabia de nada. E a gente acabou não falando uma coisa, mas é uma queridíssima amiga de toda a vida, e talvez de encarnações anteriores, Rose. Eu tenho muito carinho por ela, pelo Zé Luiz, pelo Rafael, pela Carolina, as crianças, porque ela esteve presente em momentos cruciais da minha vida, da nossa vida, né, Jorge? E, por exemplo, nas alegrias. E, por exemplo, a festa que ela fez pra gente nos 25 anos de casado. 25 anos de casado. Nossa, gente, vocês lembram disso? Não, eu lembro. Nós estamos lá temos o álbumzinho que você fez, aquele negócio que a gente tem lá. Uma brilhante palestrante, uma excelente... Vocês perceberam que o tema é autobiografia. Quase ficou. Uma excelente vidente, uma excelente palestrante. E é sempre uma alegria estar aqui com a Rose conversando, né? Esse ano ela conseguiu aí um espacinho na agenda dela, uma agenda super concorrida, ela conseguiu aí, prometeu que voltará outras vezes, né, Rose? Sim. E hoje a gente vai conversar sobre o que, Jorge Rufino? Conta para nós. Falo de autobiografia, mas na verdade é o conhecimento que dá uma série de dicas para a gente. E nada sobre comportamento humano. E nada mais lógico do que chamar a psicóloga para falar sobre comportamento. Aliás, eu só tive coragem de pôr esse tema aqui porque ela topou, né? Ela topou falar sobre ele. Então, é um poema que está extraído de um livro tibetano chamado Viver e Morrer. E eu vou ler o poema. Primeiro leia o nome do autor. Ah, não, deixa lá. Eu não sei falar esse nome de autor. Sogyal É que ele é um pouquinho controverso, né? Interessa pra gente esse poema, né? Então ele fala assim: ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, caio, estou perdido sem esperança, não é culpa minha. Sempre eu acho interessante isso aqui. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para eu encontrar a saída. Aí o capítulo 2. Aí tem o capítulo 2. Vai.
Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para eu sair. E aí tem o capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele está ali. Ainda assim eu caio. É um hábito. Muito legal isso. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. O capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu dou a volta. Maravilha, eu não caí. Agora, o capítulo 5 me emociona. Eu estava comentando com a Roseli um pouquinho antes de começar, né? Ando por outra rua. O capítulo 5 é isso. Ando por outra rua. Doutora, com você. Então, bom dia, né, em primeiro lugar. É sempre um prazer estar aqui com o Jorge e a Lenira. As palavras aí que eles falaram, né? Amigo é assim, né? E sempre elogia, né? Mas, enfim, né? A primeira situação, né? Um buraco, né? Então, acho que a gente pode pensar, o que a gente pode pensar no buraco? Sei lá, uma situação financeira ruim, um emprego, um relacionamento, um hábito de vida ruim, né? Então, a gente pode associar aí a dificuldades, a problemas que a gente tem, né? Mas eu acho que, assim, o importante é que essa pequena história, ela faz a gente refletir, né? Se a gente observar a nós mesmos e também aqueles que nos cercam, a gente vai perceber que a gente tem uma tendência a repetir determinados padrões de comportamento, né? Então, você faz aquilo que é o conhecido, você repete. E é interessante porque na psicologia, à luz da psicologia, na psicologia nós temos várias correntes, vários referenciais teóricos, mas a gente pode observar, por exemplo, que o Freud, que é o fundador da psicanálise, ele fala, por exemplo, em compulsão à repetição. Se a gente for buscar uma linha mais cognitivo-comportamental, se fala em condicionamento ou comportamentos condicionados. Atualmente a gente tem o pessoal da neurociência, né, que fala em trilhas neuronais. Mas em resumo é o quê? É esse hábito, essa tendência que a gente tem de repetir sempre o mesmo padrão de comportamento, né? Frente a um determinado estímulo, você tende a dar a mesma resposta, né? Então a gente vai ver que essa coisa do conhecido, né? Então a gente aqui pode incluir um hábito alimentar ruim, né? Ou que é a maneira como você se relaciona com a comida, um relacionamento tóxico, ou a compulsão por compra, que faz com que aquela pessoa esteja sempre endividada, ela consegue sair do buraco, ela consegue se organizar, daqui a pouco ela está endividada de novo, ou então vai de um namorado ruim para outro, né? A gente até às vezes fala, é o famoso dedo ruim, né? Fulana tem o dedo ruim. E o mais interessante é que a pessoa muitas vezes nem se dá conta disso, né? Muitas vezes esse mecanismo ele é inconsciente, né? A pessoa mesmo não se dá conta. Ou quando se dá conta, culpa o outro que é ruim, ou então, é falta de sorte, é o destino, eu não dou sorte, eu só arrumo um namorado que é abusivo, né? Então, é isso que eu ia falar com você. Porque, assim, você falou uma coisa que é interessante, que me fez pensar um pouquinho. Porque você sabe, gente, que a gente pauta o nosso programa, mas aqui tá livre, a gente fala o que vem aqui para falar. Tem que muitas vezes a gente coloca aqui algumas coisas que a gente nem pensou. Um puxa a ideia do outro e tudo mais. Mas eu ia falar isso, né? É interessante esse não é minha culpa. E esse não é minha culpa, Rosê, você acha que é uma inconsciência ou é uma desculpa, é uma conveniência para si próprio? Ou não é consciente isso? Então. E isso também, você falou uma palavra aí que eu achei interessante, que pode ser por condicionamento. Mas se não for por condicionamento, pode ser de vidas passadas, não pode? Como é que fica esse barulho todo? Então, eu acho assim, eu acho que são níveis diferentes, né? Então, por exemplo, eu acho que, em geral, você tem um nível de inconsciência, né? São processos inconscientes. Então, são coisas que você está fazendo e você nem se dá conta, né? Eu brinco que às vezes eu falo que a terapia, por exemplo, a psicoterapia, é como se você lançasse luz. Muitas vezes você fala do passado para entender o presente, né? O objetivo nunca é o passado. O passado já passou, você não tem como mudar.
Então, muitas vezes você está falando do passado para compreender o presente. E mudar o futuro. E a partir do momento que você compreendeu o motivo, porque senão é como se você fosse uma marionete de você mesma. Por exemplo, por que nós estamos falando aqui em português? Por que nós não estamos falando holandês ou francês? Ah, porque lá em 1500 quem chegou aqui foi o Cabral, que era a colonização. Então, você está falando, usando a língua portuguesa e nem está pensando no motivo. E muitas vezes é isso. Aconteceu alguma coisa lá atrás que você não se dá conta, mas que você continua repetindo aquele padrão. Então, até, por exemplo, você tem... E o trabalho, por exemplo, da psicoterapia é esse autoconhecimento para você ter acesso a esse motivo, vamos dizer assim, escondido. Lógico que também pode ser um momento em que você use aquilo como desculpa, porque você não tem forças para mudar, você não se sente capaz de mudar, de enfrentar, mas num primeiro momento é um processo inconsciente. Por exemplo, você tem uma criança que teve, por exemplo, um pai violento e que naquela situação de vulnerabilidade, né, de medo, ela aprendeu que ficar quietinha, se encolher, era a melhor estratégia. E ao longo da vida ela continua fazendo isso. Mesmo que ela já seja adulta, que ela seja dona do seu dinheiro, do seu nariz, que ela possa se impor, que ela possa falar, ela continua repetindo aquele padrão. E ela nem se dá conta que o motivo foi aquele. Às vezes eu falo até em terapia que é interessante, porque, por exemplo, se tiver um dia super frio, muito, muito frio, você está de cachecol, luva, meia, casaco, touca, é legal? Claro que é legal, é bom, tá frio, você está agasalhado. Mas se chegar o verão e você continuar com tudo aquilo que foi bom num determinado momento da sua vida, agora virou um incômodo, uma coisa ruim, né? Nossos seguidores já perceberam que o tema hoje é ser repetitivo. E o Jorge aqui é repetitivo. Quem quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Mas essa repetição é tudo de bom, porque a gente vai abordar alguns aspectos espirituais dessa situação, né? Nosso programa aqui não é um programa técnico, ele tem uma ligação espiritual. Mas eu quero ainda voltar nesse condicionamento. E o Evangelho Eterno tem esse conhecimento, traz esse conhecimento. Mas eu conheci esse texto e não tinha associado com a espiritualidade. Mas dá para perceber bem, né? Eu ando e vejo o buraco. Ando e vou aprendendo. Tudo a ver com a nossa evolução, né, pessoal? É paulatino. A gente vai aprendendo, errando, aprendendo, errando e vai melhorando. Então, mas eu só queria, eu já coisa para você. Porque nesse caso que você falou, é uma questão de condicionamento mesmo, né? É o condicionamento. E aí talvez seja mais difícil da pessoa, talvez ela possa até dizer na minha culpa mesmo. E é difícil dela, mas depois, mais para frente, eu quero ver aqui a gente comentar aqueles hábitos que, não, dá para eu ver. Né? Então, eu ia falar isso, né? Eu citei aqui a psicoterapia, que é o meu trabalho, mas a gente vai ver que há muitas maneiras de você buscar esse autoconhecimento. A psicoterapia é um deles, né? Mas, por exemplo, você tem as meditações, você tem a leitura, você tem o conhecimento das verdades divinas, e acho que o Jorge tocou num ponto nevrálgico aqui, num ponto sensível, né? Que quando você se dá conta de verdade que você é uma centelha divina, que o outro é uma centelha divina, que vocês têm a mesma origem, que todos nós somos centelhas e temos em nós as virtudes divinas todas em potencial para desabrochar, você já vai se dar conta de, peraí, você é centelha divina? Eu também sou. Então, eu não posso oprimir, maltratar, humilhar o outro, mas eu também não posso ser maltratada nem oprimida. Então, você começa a enxergar também as coisas, o mundo, as relações, por outra ótica. Então, o caminho do autoconhecimento, a via do autoconhecimento, ele não passa só pela psicoterapia. A psicoterapia é uma estratégia, né? Mas tem você participar de uma oração em conjunto, você conhecer essas verdades, você saber que você é evolutível, que você é responsável pelas suas escolhas, tudo isso. A amizade é uma terapia. Não tem dúvida. A amizade, ela é uma terapia, ela é, em alguns momentos, uma muleta necessária, né? Em outros momentos, é um libertador, apoio, né? libertador. O Oswaldo Polidoro, a gente já volta aqui para falar um pouquinho mais,
um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais como é que eu faço para sair de algumas situações, ou como é que a gente pode melhorar aí para eu não cair nesses buracos, né? Mas ele falava assim, cuidado com as tendências, né? Então, então, assim, vamos dividir uma questão. Primeiro, tem aquelas questões de hoje. Vamos falar das questões de hoje. Então, aquilo que você falou. Puxa, eu como demais. Eu como de menos. Eu gasto demais. Ou então, eu sou sovina demais, né? O seu Oswaldo fala nos excessos, né? Sim. Então, isso dá para eu ver. Dá para eu ver, porque o meu cartão de crédito estoura. Porque o organismo não aguenta. meu organismo não aguenta. Comida, bebida. Né? Ou porque eu estou obesa, ou porque eu estou esquelética. Então, é um momento, Rose, em que o autoconhecimento espiritual ajuda, mas que realmente a gente precisa da ajuda médica. E que muitas vezes as pessoas... eu só vou lá na sessão espírita, mas algumas vezes não é suficiente, porque é aquilo que são coisas aprendidas ou até coisas que eu trago mesmo de outra vida. Sim, sim. Eu acho que essa é uma questão, né? Eu até ia falar um pouquinho mais para frente, mas ok. Aqui é uma bagunça. Não tem problema. Essa é uma questão, né? A psicologia, enquanto ciência aplicada, ela se restringe a esta vida. Então, você vai falar, olha, são as vivências que você teve na sua infância e tal, que de alguma forma vão estruturar quem você vai ser, né? As respostas que você vai ter, os condicionamentos que você vai ter, ou então a maneira como você se posiciona diante da vida, como você se relaciona com a comida, com o outro, né? Com o dinheiro. Mas a gente tem que lembrar que, à luz da espiritualidade, a gente sabe que o espírito vem de uma jornada e de uma caminhada longa com sucessivas encarnações, onde viveu situações, onde tomou decisões que também marcaram, né? Então, a gente traz, sim, algumas coisas. Mas aí, a grande questão é o autoconhecimento. É você se dar conta daquilo, é o primeiro passo, né? É você se dar conta, você perceber, sair daquele automatismo, compreender os motivos, né? Para daí, talvez, mudar. Porque mudar é difícil, gente. O andar pela outra rua é muito difícil? É muito difícil. É muito difícil. A gente não é impossível, mas é difícil. Até nessa... É mais fácil evitar o buraco ou andar... Porque eu penso assim, ele fala, ando por outra rua. Andar por outra rua, nossa, é uma mudança violenta, né? Eu nem saberia dar um exemplo do que de andar por outra rua. Juro para você que eu não saberia dar um exemplo. Eu acho que é uma gradação também, né? Eu acho que num primeiro momento, você conseguir evitar o buraco já é uma vitória. Aí, num segundo momento, você pode escolher outros caminhos, fazer outra coisa, fazer uma mudança radical, né? Na profissão, no estilo de vida. Mas é mais difícil, né? Então, você falou uma coisa muito interessante que me lembrou Buda. Porque para você perceber que aquilo é um hábito que não é legal, né? E seja ele qual for, de repente eu sou uma pessoa que 90% do tempo que eu estou acordada, eu estou criticando alguém. Não precisa ser só uma coisa que me prejudica. Eu estou criticando alguém, eu estou achando que... Estou falando mal, né? Usando a terminologia de hoje, passa o tempo todo no computador, no celular que seja, mandando fake news. Né? Para, analisa, recebe, analisa, pensa e... Então, ou então usando o computador exatamente para os cancelamentos, sem um raciocínio. Então, isso também é uma coisa a se pensar. Esse hábito é uma coisa a se pensar. Enquanto eu estou prejudicando a mim, eu ia falar, tudo bem, não é tudo bem. Não é tudo bem. Mas eu ainda prejudico o outro. Mas aquilo que você falou, prestar atenção. E o Buda falava, você tem que evitar o automatismo, aquilo que você falou. Né? Pois é, e é interessante porque a partir do momento que você se dá conta, né, das coisas que você está fazendo e, se possível, o porquê você está fazendo, porque assim, a gente não tem como apagar o passado. O passado já passou, mas eu posso ressignificar, eu posso compreender e ressignificar. Então, a partir daí, eu passo a ser responsável,
né? E eu acho interessante porque na doutrina divinista, na espiritualidade, se fala muito em responsabilidade e livre-arbítrio, né? Então, a partir do momento que eu tomo conhecimento, que eu assumo as rédeas da minha vida e paro de culpar o outro, o destino, o azar, a sorte, não, sou eu decido, eu faço as minhas escolhas, né? Então, eu primeiro me conscientizo, eu compreendo, para a partir daí assumir as rédeas da minha própria vida. Ao mesmo tempo, é um pouquinho ruim, porque eu também assumo as consequências, porque aí também se não der certo, eu vou falar, não, fui eu que decidi. Né? E é mais fácil falar, não dei sorte, o outro. Aí eu acho que entra o que você falou estudar, da muleta, né? Mas eu assumo as rédeas da minha vida, eu assumo a direção, o leme do meu próprio barco, né? Então, é uma postura muito mais, e aí você vai pensar, tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista psicológico e tal, clínico, é uma pessoa que está mais madura, né? Que tem uma postura mais madura, mais de assumo, eu escolho, eu decido, eu assumo as consequências do que eu faço. É fora daquela postura também infantilizada de, foi culpa do outro, não dei sorte, não sabia, né? Então, acho que é uma outra postura e muito mais... Eu acho que essa coisa da minha culpa, porque a maior parte dos versos, a pessoa está dizendo, não é minha culpa. Né? A maior parte dos versos ele está dizendo, o poema diz, não é minha culpa, não é minha culpa, não é minha culpa. E a questão também não é nem falar é minha culpa ou deixar de ser culpa, porque também a culpa pesa, né? Mas você é responsável. Então, mas por hoje, ou pelas vidas encarnadas, anteriores, de encarnações anteriores, são consequências. Então, mas aí que tá, né? Veja, eu posso ter sido alvo ou vítima, ou enfim, objeto da ação de alguém, né? Ou na minha infância ou na outra vida, alguém me prejudicou, me maltratou, me traumatizou, eu sei lá, né? Eu posso ter sido o alvo disso, né? Então, eu posso ter sofrido a ação de alguém no passado, presente ou remoto, né? Ou próximo ou remoto, mas o meu presente cabe a mim. É seu, né? É meu, né? Então, só eu posso mudar o presente e o futuro. Só eu. Então, eu posso ter sofrido a ação de alguém no passado, mas o presente pertence a mim. E eu só que posso mudá-lo. Né? Então, isso é uma coisa interessante. Mesmo diante de uma situação, e eu acho interessante, tem um autor, chama Viktor Frankl, que até usei na minha dissertação, e ele fala isso, ele fala assim, que mesmo diante de uma situação irreversível, aparentemente irreversível, sem saída, como, por exemplo, uma doença grave ou até a morte, não, eu estou terminal, eu sei que eu vou morrer. Eu não tenho o que fazer em relação a isso. Mas até aí você tem uma escolha. Como você vai fazer? Como você vai passar por isso? Como você vai enfrentar essa situação? Eu posso me isolar, ficar lá só no canto fechada chorando, ou eu posso falar, não, eu quero encontrar com as pessoas, eu vou tentar tomar um remédio para não sentir tanta dor e vou... Enfim, como você vai conduzir aquela situação? Né? Então, é assumir isso, né? Esse controle do seu presente. Mas é difícil. Não, é difícil. É difícil. E essa postura que ela falou, como é que eu vou... Não é. E isso é interessante porque você, nesse exemplo que você deu, de que eu vou tentar não sentir dor, vou tentar rever minhas amizades, etc., não deixa de ser um ato de amor a si próprio e honrar a centelha divina que você é. É difícil. Te dói um dente, você já vira um bicho, né? Eu não quero ver ninguém na minha frente e tal. Mas eu acho que, assim, a gente já está indo quase que para o final da primeira etapa. Aí eu quero ver se a gente, no segundo bloco, consegue entrar um pouco mais na parte doutrinária, ver o que estratégias a gente pode usar nessa parte para ajudar a gente, porque aqui é um programa que... Até porque Oswaldo Polidoro falou muitas vezes, é melhor ser vítima do que algoz. Então, eu sou vítima, eu tenho um comportamento porque a minha religião levou a isso. Mas você tem que assumir a responsabilidade da centelha divina que você é, né? O que a gente só precisa lembrar, isso que a Rose falou. Esse programa nosso hoje, ele é apenas um pensar sobre essas situações. Sim. Né? Porque é muito difícil. Eu me lembro de uma pessoa amiga, muito querida, que ela estava numa situação de casamento complicado, e eu falei para ela, olha, não dá para você sair sozinha.
só nisso. Busca uma ajuda psicoterapêutica, né? Para quê? Não é para decidir por você, porque é você que tem que decidir. Claro. Mas é para você se fortalecer. Mas a gente volta já no segundo bloco, porque agora a gente vai tomar uma aguinha, você também, mas eu estou te esperando aqui, tá bom?